E aí, minha galera, massa com vocês, inaugurando a primeira quarta-feira com questões comentadas, tanto do Enem quanto dos vestibulares, dos melhores vestibulares do Brasil, tá? Eu já convido você para você nos acompanhar, não só aqui no YouTube, tá? Que é um prazer imenso ter você aqui conosco, mas também nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você nos acompanhe, tanto em um quanto em outro, tá? Quanto no Spotify. Nós temos dicas diárias, tá? Dicas diversas, não só de redação, mas também de linguagens, tá? De artes, de literatura, porque o grande desejo da gente é municiar você para que você seja capaz de poder discutir, tá? Veementemente a produção de um texto e poder, por sua vez, desenvolver uma questão de linguagens. Tá certo? É importante você entender que a prova de linguagens do Enem 2018 se tornou uma prova um pouco mais difícil, tá? E a tendência é que essa prova seja cada vez mais difícil, tá? Seja cada vez mais conteudista, mesmo porque nós percebemos um predomínio grande de questões de interpretação textual. Galera, as questões de interpretação textual são sempre questões mais difíceis. Por quê? Porque as questões de gramática são questões que nós somos pontuais, categóricos da resposta. Ou tá certo ou tá errado. Não tem muito o que fazer. Mas as questões de interpretação são questões que normalmente abrem precedentes para discussões, por exemplo, tá? Mas embora a gente sabe muito bem que o Enem ele não tem o hábito de aceitar questionamentos sobre suas questões, embora muitas das vezes a gente não aceite essas questões como tendo a melhor resposta ou uma resposta só, tá? Então, eu quero que você nos acompanhe nas redes sociais e eu quero que você aproveite bem, mas aproveite bem mesmo as questões comentadas que vamos fazer a partir de hoje. A partir de hoje, vamos fazer um comentário, vamos fazer uma seleção, tá? A gente vai responder as 40 questões, são 45 questões de linguagens, mas as questões de língua estrangeira a gente não vai responder. Mas eu vou responder as 40 questões de linguagens e suas tecnologias, né? Literatura, artes, tá? E gramática, e interpretação e suas tecnologias. Então, vamos trabalhar a partir da questão 6 do Enem 2018. Nós vamos fazer aqui uma playlist, tá? Uma playlist com todas as 40 questões que eu quero que você nos acompanhe até o dia do Enem, porque é importante. Lembre-se, as questões do Enem, como as questões dos concursos, são questões que seguem caminhos muito parelhos. São questões que muitas das vezes mudam o texto, mas a perspectiva da questão, o assunto da questão é o mesmo, tá? Então é importante responder as questões para que só assim você tenha ideia de quais os assuntos que mais caem, tá? E como eles caem, que é extremamente importante também. Então vamos responder a questão 6 do Enem. A partir de agora, vamos responder a partir da questão 6 da prova do Enem, tá? A prova azul do Enem 2018, eu escolhi a prova azul. Quando a questão é uma questão que nós temos um texto, é sempre aconselhável que nós leiamos primeiro o enunciado da questão, aquilo que a gente chama de comando da questão. Fazer a leitura do comando da questão é extremamente importante. Por quê? Não esqueça que você tem dois inimigos para você tentar combater no vestibular. Primeiro, a própria dificuldade da prova, né? A prova tem suas dificuldades. E o segundo é o tempo. Porque se você puder otimizar o tempo, você vai ter, por sua vez, a oportunidade de responder mais questões e responder com mais calma. Isso é importante também, tá? Lembre-se, as questões do Enem são questões muitas das vezes extensas. Não só as questões de linguagem, mas as questões de humanas, as questões de outras matérias, tá? De outras áreas, por assim dizer. São questões muito compridas. Já que são questões compridas, por sua vez, são questões que têm muita dificuldade, tá? De ser respondidas com uma certa eficiência e com uma rapidez. Veja o que acontece. Por isso que o caminho é começarmos pelo enunciado da questão. Porque se você começa pelo enunciado, você vai conseguir se responder. Peraí, baseado no enunciado da questão, eu preciso ou não ler o texto? Lembre-se, quando o texto é um texto grande feito esse,
tá? Lê-lo chega a ser um tanto difícil. Então, como é difícil ler ele por inteiro, tá? Ler ele por inteiro, é importante que você entenda se vale a pena ou não ler. Se você não precisar ler, por sua vez, dá a entender que você vai conseguir otimizar, vai responder a questão com mais facilidade. Vamos ver o enunciado da questão para a gente entender se essa questão ela precisa ou não se remeter ao texto, aquilo que a gente chama de interpretação textual. A gente precisa ou não se remeter ao texto para entender se essa questão precisa ou não ler o texto. Vamos lá, diz assim, ó: defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim perceba o negócio, ele está dizendo que a diretora-geral da Unesco ela aponta onde? Ela aponta no texto, então você vai ter que ler o texto para poder responder a questão, tá? Essa aqui é um tipo de questão que não te livra do texto para poder respondê-la, tá? É por isso que você vai responder o quê? O que é que ele quer? Ele quer que você ache no texto qual a estratégia que ela pretende atingir para resolver a questão dos direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, tá? Em que lugar no texto ela mostra essa estratégia? A gente vai precisar ler o texto para poder entender. Venha ler comigo, por favor, para a gente poder entender onde é que está essa questão. Ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos, disse a diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, Audrey Azoulay. Bora lá? Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações, disse Audrey. Perceba que até aqui ela está fazendo uma contextualização dos direitos humanos. Perceba, ela está mostrando uma contextualização histórica de a partir de quando se começou a usar os direitos humanos para cristalizar os direitos de qualquer cidadão, de qualquer indivíduo em todos os países democráticos. Tá? Perceba, até agora ela não mostrou estratégia nenhuma. Até agora o que ela mostra são fatos, tá? O que o texto mostra são fatos ou ditos da Audrey. Tá? Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações aos direitos em uma escala sem precedentes. Informações ainda. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás e os direitos humanos devem ser um alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes. Perceba, até então ela só estava mostrando fatos. Agora ela começa a mostrar quais os caminhos, o como fazer para que esses indivíduos tenham ao seu favor os direitos humanos. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Olha aí a estratégia. A estratégia deve começar na escola. A estratégia deve começar na educação dos infantes, das crianças. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Tá? É importante a gente entender aqui o seguinte. Ele está falando de um texto dos direitos humanos. Pode ser até que eu esteja enganado, mas a tendência é que esse tipo de texto ele não seja, a partir desse próximo vestibular Enem, ele não seja tão comum. Porque lembre-se, estamos vivendo em um momento em que os direitos humanos, de alguma maneira, eles
vêm sendo atacados no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, o Trump e os Estados Unidos que o digam, tá? Então, perceba que a gente tem uma sociedade que pretende levantar muros, que pretende tirar o direito de receber imigrantes. Então, perceba que a gente tem uma sociedade que é um governo que de alguma maneira defende claramente ou não que uma criança deva trabalhar. Então não espere muito de textos, tá? E de tema de redação do Enem que discutam sobre as minorias sociais, beleza? Isso certamente é uma coisa que não vai acontecer comumente. Mas veja lá, olha o que ela pede aqui e eu te mostrei no texto, né? Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, a diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir esse fim bora ver? Letra A, inclusão de todos na Agenda 2030. Ela fala da Agenda 2030, ela diz a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém de fora ou ninguém para trás. Ela não, propriamente, ela não inclui todos na Agenda 2030. Ela acredita que a agenda não deixe ninguém de fora, mas isso não chega a ser uma estratégia, tá, que faça com que os indivíduos, tá, abracem os direitos humanos e exerçam seu direito. A extinção, letra B, a extinção da intolerância entre os indivíduos. Isso o texto não diz, tá? Não esqueça, as questões de interpretação textual, as proposições de interpretação textual, elas muitas das vezes se fundamentam em 3 erros. Ou ela tende a extrapolar as ideias do texto, ou ela tende a reduzir a ideia do texto, ou ela tende a contrariar as ideias do texto, tá? São 3 erros comuns. Quando eu digo que extinção da intolerância entre os indivíduos, em nenhum lugar do texto você vê ela falando da extinção da intolerância entre os indivíduos. Até porque é uma coisa que possivelmente é impossível de acontecer, tá? Então aqui você tem um erro de extrapolação do texto. Ele está dizendo uma coisa que o texto não disse. Importante entender, tá? Letra C, discussão desse tema desde a educação básica. Foi o que ela disse aqui, né? Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. O quanto antes. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos, fica implícita a ideia de que são infantes, fica implícita a ideia de que são crianças, tá? Aí ele diz assim, discussão desse tema desde a educação básica. É isso aí. Questão letra C, tá? Agora bora ver as outras proposições, tá? Questão 6, proposição C. Bora ver as outras proposições e entender por que estão erradas. Conquista de direitos para todos os povos e nações. Isso não ficou muito claro, tem uma certa extrapolação também. Promoção da dignidade humana em todos os lugares. Tá? Ela não falou propriamente em todos os lugares, ela disse que deve se iniciar na escola. A grande verdade é que você deve se ater ao que disse aqui o enunciado, qual a estratégia para atingir. Bom, a estratégia que ela disse que tem para atingir é justamente iniciar a discussão desse tema, tá? Do tema sobre os direitos humanos, desde a educação básica, tá? Então, questão 6, letra C, Enem 2018. Beleza? Essa é a primeira questão das 40 questões que vamos responder da prova do Enem 2018, especialmente para você aqui nessa playlist, tá? Por quê? Porque eu quero colocar você entre os melhores, da lista dos melhores do Brasil, para você gritar, me botar na lista mamãe. Espero você lá no nosso site online queredação.com.br.